Eu acampo sozinho algumas vezes por ano. Faço isso desde os meus 20 e poucos anos, e agora estou no fim dos 30, então já são quase 15 anos fazendo viagem solo. Eu conheço os riscos, por isso sempre levo um rifle comigo. Isso aconteceu cerca de 2 anos atrás, na Daniel Boone National Forest, no leste do Kentucky. É uma área gigantesca de floresta, com mais de 800 mil acres, e se você souber para onde ir, pode caminhar por dias sem ver outra pessoa. Eu estava passando por uma fase difícil no trabalho. Minha cabeça não estava num bom lugar, e eu sentia que precisava de alguns dias longe de tudo. Saí de carro numa quinta-feira de manhã. Estacionei no início de uma trilha que ficava depois de uma estrada do serviço florestal e comecei a caminhada. O plano era simples, 3 noites isolado no interior da mata. Só isso. Eu estava com minha barraca, mochila, comida e água suficientes para 4 dias e minha 308 de ferrolho, que sempre levo quando acampo sozinho. O primeiro dia foi exatamente o que eu precisava. Caminhei cerca de 11 quilômetros antes de encontrar um trecho plano perto de um leito de riacho que parecia um bom lugar para montar acampamento. Montei a barraca, juntei lenha e já tinha uma fogueira acesa quando o sol começou a se pôr. Cozinhei alguma coisa, bebi uma cerveja e fiquei sentado observando o fogo até virar brasa. Durante todo esse tempo não vi absolutamente ninguém. Fui dormir por volta das 10 da noite e acordei em algum momento no meio da madrugada. Não sei ao certo o que me despertou. Foi mais como se meu cérebro simplesmente tivesse ligado do nada, como às vezes acontece quando você dorme em um lugar desconhecido. Fiquei deitado por 1 minuto, olhando para o teto da barraca. Conforme meus olhos se acostumavam com a escuridão, percebi algo estranho. É que havia um brilho alaranjado fraco atravessando o tecido da barraca. Abri o zíper e olhei para fora. A não mais que 200 metros de distância, entre as árvores havia um fogo. Não era grande, tinha o tamanho de uma fogueira comum, mas estava claramente ali. As chamas tremulavam e foi isso que me fez ter certeza de que era fogo. Observei por alguns minutos, esperando ouvir vozes ou qualquer outro som. Eu queria confirmar que não era algum princípio de incêndio florestal, mas além do som distante das chamas, não havia nada. Nenhuma conversa e nenhum movimento. Continuei olhando por mais um tempo, só para ver se o fogo aumentava ou saía de controle. Não aumentou. Concluí que devia ser outro campista por perto, alguém que eu não tinha notado durante o dia. Não era impossível, principalmente porque eu tinha ido dormir relativamente cedo. Imaginei que a pessoa tivesse se deitado e deixado a fogueira acesa, o que é irresponsável, mas infelizmente não é incomum. Depois de mais uns 5 minutos observando, fechei a barraca e voltei a dormir. Aquilo não me incomodou tanto assim. Quando acordei na manhã seguinte, a primeira coisa em que pensei foi no fogo. Não porque tivesse me assustado, mas por curiosidade. Eu queria ver quem mais estava por ali. Talvez dizer um olá, mas principalmente matar a curiosidade. Desmontei o acampamento e caminhei na direção onde o fogo tinha estado. Levei cerca de 10 minutos para chegar à área. Eu tinha bastante certeza de que estava no ponto certo. Havia uma clareira natural que batia exatamente com o ângulo de onde eu tinha visto as chamas. Mas quando cheguei lá, parei. Não havia fogueira, nem círculo de pedras, nem cinzas, nem chão queimado e nem madeira carbonizada. Nada. O solo estava completamente intacto. Caminhei pela clareira inteira, procurando qualquer sinal de que alguém tivesse estado ali. Não havia absolutamente nada. A área parecia intocada. Fiquei parado ali por um tempo, genuinamente confuso. Eu tinha certeza de que tinha visto uma fogueira. Ela ficou queimando claramente por pelo menos 5 minutos enquanto eu observava. E ainda assim, o chão onde ela deveria estar parecia não ter sido pisado há meses. Considerei a possibilidade de estar no lugar errado,
mas não havia outra clareira naquela distância ou direção. No fim, não havia muito o que fazer, então segui em frente. Ainda tinha mais 2 noites planejadas e não ia encurtar minha viagem por algo aparentemente bobo como aquilo. Caminhei a maior parte do dia. O terreno começou a mudar conforme eu me aprofundava na floresta. O riacho ficou para trás e o solo começou a subir. No meio da tarde, eu já estava numa parte mais densa e antiga da mata, com árvores mais altas e uma copa tão fechada que bloqueava quase todo o céu. Ali era mais silencioso, e isso era bom. Encontrei um bom lugar para montar acampamento por volta das 4 da tarde. Aquela noite começou tranquila. Apaguei a fogueira pouco depois das 9 e fui dormir. Não sei que horas eram quando o som me acordou, mas foi alto o suficiente para me arrancar de um sono profundo. Foi um estalo gigantesco e distante, como um galho muito grosso sendo partido ao meio, só que o som continuou. Foi violento. Durou uns 3 ou 4 segundos. No final, houve um impacto grave que eu literalmente senti no chão sob meu corpo. Na mesma hora, soube o que era. Uma árvore tinha caído em algum ponto mais fundo da floresta, ou pelo menos um galho muito grande. Se você já ouviu o som de uma árvore caindo, sabe como é algo ao mesmo tempo impressionante e assustador. Não foi exatamente medo que senti, mas a força ensurdecedora e a dimensão daquilo me deram uma descarga absurda de adrenalina. Fiquei deitado tentando entender o que poderia ter causado aquilo. Quanto mais eu pensava, menos sentido fazia. Não havia tempestade, quase não havia vento, então não existia nenhuma razão óbvia para uma árvore cair numa noite como aquela. E eu não podia fazer nada. Também não consegui voltar a dormir, pois meu coração estava acelerado demais. A adrenalina me mantinha desperto, mas fechei os olhos e esperei passar. Mas menos de 10 minutos depois aconteceu de novo. Só que dessa vez foi muito mais alto. O mesmo estalo grotesco, seguido pelo som de galhos se chocando e um impacto ensurdecedor. Só que esse foi perto. Não exatamente em cima de mim, mas perto o suficiente para o som quase me desorientar. E veio de uma direção completamente diferente da primeira. A primeira árvore tinha caído ao sul, a segunda, a noroeste. Eu me sentei imediatamente. Agora eu estava com medo de verdade. 2 árvores caindo na mesma noite em direções diferentes, sem vento, sem tempestade. Isso não fazia sentido. Tentei formular alguma explicação lógica. Pensei que a primeira queda pudesse ter causado algum tipo de efeito em cadeia. Mas essa hipótese não explicava o fato de que as árvores estavam em pontos completamente distintos da floresta. E isso tornava tudo ainda mais inconcebível. Eu ainda estava processando isso quando ouvi algo novo. Um som que elevou meu medo de um nível 5 para um 10 absoluto. Era um ronco baixo e contínuo. Só consigo descrever como uma mistura entre um gemido e um rosnado, como uma pessoa limpando a garganta, mas sem parar. Não era um som de animal que eu reconhecesse. Já ouvi ursos, já ouvi alces, já ouvi linces, e aquilo não era nenhum deles. Parecia algo fazendo aquele som de propósito. E continuou por algo que pareceu um minuto inteiro, sem pausa, sem variação. Fiz a única coisa que me ocorreu. Peguei o rifle, engatilhei o mais silenciosamente possível e apontei para a abertura da barraca. A essa altura, eu estava em pânico total. Fiquei assim por uns 20 minutos. O som começou a diminuir aos poucos. Não parou de repente, simplesmente foi se afastando, como se o que quer que estivesse fazendo aquilo estivesse se distanciando. E de repente a floresta voltou ao silêncio. Não dormi mais naquela noite. Acho que não conseguiria, mesmo que tentasse. Foi a pior noite da minha vida. Assim que a primeira luz do dia apareceu, saí da barraca. Arrumei tudo o mais rápido possível, ainda assustado e profundamente inquieto, mesmo com a claridade.
Quando terminei de guardar tudo, comecei a caminhar na direção da segunda árvore, a mais alta e mais próxima. Eu precisava ver. Precisava confirmar que não tinha imaginado tudo. Cerca de 10 minutos depois encontrei. A árvore era enorme. O tronco estava caído em ângulo sobre uma encosta suave. Galhos quebrados e destroços estavam espalhados por toda parte. Era real. Eu não conseguia acreditar. Passei a noite tentando me convencer de que tinha imaginado tudo, mas ali estava. Caminhei até o toco, que tinha cerca de 1 metro de altura. A madeira na área da quebra era clara e recente, mas a ruptura não era limpa. Não era aquele tipo de fratura irregular causada por vento ou falha das raízes. A madeira parecia ter sido rasgada. Partes do toco tinham marcas profundas, como sulcos irregulares atravessando o tronco em ângulos diferentes. Alguns pareciam ter mais de 2 centímetros de profundidade. A madeira não parecia simplesmente quebrada, parecia mastigada, descascada, dilacerada. Quanto mais eu olhava, mais detalhes percebia. Partes da casca estavam arrancadas em tiras longas. A madeira exposta tinha aquele mesmo aspecto sulcado e destruído. Eu não sabia o que estava vendo. Já vi árvores danificadas por castores, mas não era isso, pois castores fazem cortes limpos. Já vi marcas de pica-paus e também não era isso. Aquilo era agressivo e abrangia uma área grande demais para qualquer animal que eu conseguisse imaginar. A árvore não tinha caído por estar morta. Algo tinha trabalhado naquele tronco até ele desabar. E foi aí que senti algo horrível no estômago. Eu precisava ir embora. Parei de examinar o tronco e comecei a sair. Foi quando algo perto de um dos galhos chamou minha atenção. Havia um pequeno agrupamento de objetos no chão. Se não parecessem feitos pelo homem, eu nem teria me aproximado. Mas quando vi o que era, entrei em choque. Era uma bandana azul e um mosquetão. E os dois eram meus. Na mesma hora comecei a vasculhar minha mochila. Eles tinham sumido. Naquele instante enfiei tudo às pressas na mochila e saí correndo. Não sei se correr foi a decisão certa, pois talvez isso pudesse ter chamado atenção. Mas eu só precisava sair dali. A mochila pesava e eu me cansava rápido, mas caminhei o mais rápido que consegui. A volta levou quase o dia inteiro. Durante todo o trajeto, eu tinha a sensação de estar sendo seguido. Foi como se algo fosse saltar das árvores a qualquer segundo. Mantive o rifle nas mãos o tempo todo. Cheguei ao carro por volta das 3 da tarde e saí dirigindo dali o mais rápido que pude, apesar do cansaço. Assim que alcancei uma distância segura, liguei para a polícia. Não acho que me levaram muito a sério, mas eu não me importava. Também sabia que provavelmente não havia muito o que pudessem fazer. Ainda assim, precisava relatar. Fiquei abalado por dias depois. Nada daquilo fazia sentido. O que mais me perturbava era o fato de que mexeram nas minhas coisas. Algo me seguiu pela floresta ou sabia onde eu estava o tempo todo. Aquele fogo inexplicável da primeira noite devia ter alguma ligação com tudo isso. Não tem como ter sido coincidência. Até hoje não tenho explicação para o que poderia ter derrubado aquelas árvores. Sinceramente, não acho que tenha sido algo humano, mas se foi um animal, eu não faço ideia de qual é. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Olá, Diário dos Pesadelos. Mando isso que aconteceu em um negócio de banho de animais aqui no sul. Foi especificamente em uma área restrita apenas para funcionários. Eu não tirei essa foto. Ela foi enviada para mim por uma pessoa que ministra cursos de francês. Foi essa pessoa que atirou, porque naquele dia ela teve que ajudar no fechamento da loja.
Quando apagou as luzes e voltou para verificar se estava tudo limpo, ela viu aquilo. Observem o fundo, bem no centro. Eu mandei com o brilho estourado para ficar mais visível. Começo dizendo que me chamo Roberto e trabalho como motorista de ônibus em rotas longas a partir de Recife. O que vou contar aconteceu comigo há alguns anos, em um daqueles trechos que todos preferiríamos atravessar durante o dia e acompanhados. Era uma rota noturna pelo interior, nada de rodovia confortável. Dessa vez eu não estava em Recife e saímos ao anoitecer de uma cidade média rumo a outra, mais ao norte, com várias horas de estrada deserta pela frente. Quando passamos pelo último vilarejo, quase todos os passageiros já estavam dormindo. Havia silêncio, um ou outro ronco, o som constante do motor e a estrada à frente toda preta. Talvez isso não tenha importância para alguns, mas eu reparei que quase todos os meus passageiros eram senhoras, crianças e um ou outro rapaz jovem que não parecia ter mais de 18 anos. Isso colocou um peso extra de responsabilidade sobre mim, e sei que alguns vão entender. Sempre tive uma preocupação de que o ônibus quebrasse em uma área perigosa. Quem trabalha pelo norte sabe que há trechos em que o medo não é tanto de acidente, mas de quem pode se aproximar enquanto você está parado na estrada. Histórias de assaltos, roubo de caminhões inteiros e sequestros não cabem em um livro. A gente aprende a não ficar parado mais tempo do que o necessário, mas naquela noite aconteceu comigo. Eu vinha em velocidade normal quando, em um trecho ruim da estrada, senti um tranco forte do lado direito e um baque seco. Consegui encostar como pude, com o pisca-alerta ligado. Os passageiros acordaram assustados, mas o ônibus não perdeu o controle. Verifiquei rapidamente se todos estavam bem e depois desci com a lanterna na mão e o coração batendo na cabeça. O problema ficou claro quando vi que um dos pneus traseiros havia estourado feio e de quebra danificou parte do sistema. Não era só trocar e seguir viagem. Aquele ônibus não sairia dali por conta própria. Chamei a base pelo rádio e pelo telefone. Disseram o que eu já imaginava. O guincho levaria várias horas para chegar, pois vinha de uma cidade distante e ainda por cima era madrugada. Recomendaram que eu mantivesse a calma, mantivesse os passageiros dentro do ônibus e não me afastasse do veículo. Desliguei e fiquei parado ao lado da porta por um momento, encarando a escuridão da estrada. Não se via uma única luz se aproximando. O que deveria tranquilizar, naquela região fazia o contrário. Pensei com realismo. Ali, parados em uma estrada deserta, sem poder nos mover, éramos um alvo fácil. E se passasse uma caminhonete com gente armada, não haveria muito o que fazer. Subi novamente e acalmei os passageiros. Expliquei que um guincho viria e que o mais seguro era permanecer dentro do ônibus. Alguns resmungaram, outros se resignaram e tentaram voltar a dormir como puderam. Apaguei todas as luzes internas e fiquei no banco do motorista, olhando pelo para-brisa, enquanto começava uma garoa fina. Fazia frio em quase todo o Brasil naquele dia, e uma neblina foi envolvendo tudo aos poucos. Não sei quanto tempo passou. Meia hora? Uma hora? Não faço ideia. Eu estava tenso, esperando que a qualquer momento surgissem as luzes de algum veículo suspeito. Mas nada. Até que de repente dei um pulo no banco ao ouvir uma batidinha suave na porta, como se alguém tocasse com os nós dos dedos. Olhei pelos espelhos, mas lá fora só havia escuridão e neblina. A batida se repetiu, 3 toques, nem fortes nem fracos. Criei coragem e abri a porta, esperando o pior. Ali estava um homem. Ele vestia um terno branco, bem passado, mas de corte antigo.
Usava também um chapéu branco de aba média que projetava sombras sobre o rosto. Não parecia sujo, nem bêbado, estava tranquilo. Boa noite. Vi que o senhor ficou parado, está tudo bem? Falava em um tom educado. Fiquei alguns segundos em silêncio, sem saber se respondia ou fechava a porta na cara dele. Mas algo no tom de voz ou na postura me tirou um pouco do medo. Não sei dizer o que, mas senti um alívio estranho. Dei uma olhada rápida para trás e vi que nenhum passageiro estava acordado. O pneu estourou e danificou mais coisas, respondi. O guincho já está vindo, mas vai demorar. Não é lugar para ficar sozinho. Se o senhor permitir, fico aqui um pouco, fazendo companhia para a espera não ficar tão pesada. Pode me chamar de Lindo, ou Lindomar. Ele disse meio que rindo. Fiquei com uma pulga atrás da orelha. Também existem histórias de gente simpática que depois assalta você. Mas ele não trazia nada nas mãos, nenhum objeto que pudesse ser usado para ferir, e não parecia agressivo. Além disso, estar ali sozinho na cabine com passageiros dormindo atrás também me dava medo. No fim, fiz algo que normalmente não faria. Disse que ele podia subir, então sentou-se no banco do passageiro. A conversa começou simples. Ele contou que anos atrás havia trabalhado na estrada. Não quis especificar-se como motorista, ajudante ou outra coisa, mas conhecia bem os nomes dos povoados, os trechos e as comidas de beira de estrada. Eu fui relaxando aos poucos. Enquanto conversávamos, percebi algo estranho. Nenhum veículo passava. Era como se aquela parte da estrada tivesse ficado fora do mundo. Conversar com Lindomar aliviou meu medo de sermos assaltados. Ele não perguntou nada suspeito. Não quis saber quantas pessoas eu levava, nem quanto tempo o guincho demoraria. Apenas conversava, como quem faz companhia por gosto. Em determinado momento, ofereci água da minha garrafa. Ele recusou, dizendo que estava bem assim. Eu, que normalmente não me abro com passageiros, acabei contando coisas que quase nunca digo. Ele ouviu com atenção e disse algo que ficou gravado na minha mente. Nem todo aquele que se aproxima de você de madrugada vem para lhe fazer mal, rapaz. Lembre-se disso. Não sei quanto tempo mais ficamos ali. Em certo momento a cabine começou a parecer menos escura, como quando o céu começa a clarear antes do amanhecer. Olhei pelo para-brisa e notei que a neblina estava mais densa, avançando pela estrada como fumaça. Lindomar se levantou, ajeitando o chapéu. Com o mesmo tom educado com que se apresentou, disse: Já está quase na hora de chegarem por você. Até aqui faço companhia. Daqui em diante não precisa mais. Respondi que ele podia ficar até o guincho chegar e que o levaríamos aonde precisasse. Porém, ele balançou a cabeça. Meu caminho é por outro lado. Abri para ele, agradecendo por ter me feito companhia e conversado comigo. Ele desceu calmamente os degraus do ônibus. Inclinei-me para enxergar melhor. Não sei se por causa da luz estranha do amanhecer ou da chuva, mas nunca consegui ver seu rosto com clareza. Apenas o perfil, a sombra do chapéu e o terno claro. O vi caminhar pela beira da estrada sob a chuvisqueira. Sem fazer sinal, sem olhar para trás, seus passos não faziam sons. O lugar o envolveu aos poucos, até que desapareceu. Não ouvi nenhum carro nem nada parecido. Presumi que também não tivesse ido embora em veículo algum. À medida que os minutos passavam, como se eu estivesse despertando de um sonho, percebi o quão estranho tudo aquilo tinha sido. Não se passaram nem 10 minutos quando vi, ao longe, as luzes amarelas de um guincho se aproximando. Cheguei a dar uma risada nervosa com a precisão do homem. Desci para receber o operador. Ele me cumprimentou, examinou o pneu, o dano e depois me olhou sério. Não apareceu ninguém por aqui? Não, só um senhor de terno branco que ficou conversando comigo um tempo. Ele saiu caminhando pouco antes do senhor chegar.
O que eu disse deve ter soado estranho para o trabalhador, porque ele fez uma expressão desconfiada e perguntou sobre o senhor. Descrevi-o o melhor que pude, mas ele disse que vinha pela reta e não tinha visto ninguém do outro lado da estrada. Quis insistir, apontar a direção por onde ele tinha ido, mas me calei. Deixei para lá. Ele me ajudou a engatar o ônibus e subimos no guincho. A essa altura, alguns passageiros já estavam acordados. No caminho até a cidade mais próxima, o motorista do guincho comentou que aquela área era perigosa. Eu, sentado ao lado dele, só pensava no homem de branco que decidiu me fazer companhia a noite inteira. Sem pedir nada, sem buscar nada, e que foi embora justamente quando já não era mais necessário. Ao chegar à cidade, outro ônibus da empresa levou meus passageiros. Um jovem, no máximo com uns 20 anos, aproximou-se de mim para perguntar se eu estava bem. Não resisti e fiz a pergunta que vinha me incomodando: se ele tinha notado que eu estive conversando com alguém durante a madrugada. Perguntei isso porque ele estava sentado logo atrás de mim. O rapaz disse que tinha visto um homem vestido de branco, mas não deu importância, achando que era outro passageiro, e voltou a dormir. Com o tempo, minha cabeça tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez um viajante qualquer que entrou nas curvas e não o vimos mais. Ou um morador de algum sítio próximo, conhecedor da região, que foi embora por um atalho. Mas quando lembro de como ele se perdeu, sem ruído, e da exatidão com que soube que o guincho estava chegando, tenho dificuldade em acreditar nessas explicações. Prefiro pensar que naquela noite, em um trecho onde eu esperava o pior, apareceu para mim uma alma caridosa. Alguém que não veio roubar nem fazer mal, mas apenas sentar e conversar sobre comida e estradas, para que eu não me sentisse tão vulnerável. Olá, comunidade de relatos. Meu nome é Maribel. Isso aconteceu há 10 anos, quando minha mãe estava morrendo de câncer. Não conto isso para assustar ninguém. Conto porque ainda há noites em que, quando me lembro do que aconteceu, me pergunto se a dor de uma casa pode atrair algo mais, e tenho certeza de que não sou a única que se faz essa pergunta. Eu tinha 20 anos e deixei a universidade para cuidar da minha mãe. A doença dela avançou muito rápido. Chegou um ponto em que já não conseguia andar sozinha, nem falar com clareza, nem se levantar sem ajuda. Meu irmão e eu nos revezávamos para dar banho nela, trocá-la e administrar os medicamentos. Dormíamos com ela. A casa mudou completamente com a doença. Não sei explicar de outra forma. E além da mudança na rotina, tudo ficou mais silencioso, mais pesado, como se o tempo estivesse suspenso. O padre da igreja ia com frequência visitá-la e eles rezavam no quarto dela. Às vezes ficavam muito tempo e nós acreditávamos que aquilo a acalmava, que lhe fazia bem e que lhe trazia paz. Mas certo dia, o padre enviou outra pessoa em seu lugar. Disse que era alguém de confiança. Lembro que desde o momento em que aquele homem entrou no quarto, minha mãe ficou tensa. Não disse nada na hora, mas depois que ele foi embora, começou a chorar. Pediu que não deixássemos que ele voltasse a entrar na casa. Disse que enquanto ele rezava, havia mais alguém no quarto, alguém que tinha chegado com ele. Ela descreveu um homem muito alto, de chapéu, com o rosto escuro sob a sombra. Disse que quando a porta se abriu e a luz da sala o iluminou, viu que ele não tinha olhos. Nós não vimos nada. Pensamos que fosse a doença, a fraqueza, o cansaço, a febre ou o medo. Mas desde aquele dia, minha mãe começou a dizer que não estava sozinha no quarto. No começo, acreditávamos que ela estivesse delirando. Até aquela noite. Meus irmãos mais novos quiseram dormir com ela. Minha irmã e eu estendemos cobertores no chão para cuidar dela.
Eu já estava quase pegando no sono quando senti algo diferente. Foi uma presença. Abri os olhos. A porta do quarto estava entreaberta e no batente vi alguém espiando. Não era nítido, então não consigo descrever em detalhes, mas eu sabia que não era minha mãe, nem ninguém da minha família. Não se movia, apenas estava ali. E nisso eu sentia que me observava diretamente. Fechei os olhos e comecei a rezar. Eu mentiria se dissesse quanto tempo se passou. Em algum momento, ouvi a voz da minha mãe me chamando do corredor. Ela pedia ajuda e dizia que estava caindo no banheiro. Levantei imediatamente para ajudá-la, sem pensar. A casa estava escura, mas a luz da lua entrava pela claraboia do corredor. Guiada por aquela luz, caminhei até o banheiro. Minha mãe estava sentada no vaso sanitário. A ajudei a se levantar. Ela passou os braços ao redor do meu pescoço. Eu a segurei pela cintura e começamos a caminhar de volta para o quarto. Demos alguns passos e então algo não encaixou. Minha mãe já não conseguia andar. Fazia semanas que não conseguia se sustentar em pé, muito menos ir sozinha ao banheiro. Parei num tranco. Sentia o peso do corpo dela apoiado em mim. Sentia o peso do olhar dela sobre mim. Baixei os olhos. A roupa não era dela. Não era o pijama dela. Não eram os pés dela. Ergui o olhar. Não era minha mãe. Não consigo descrever o que vi sem parecer exagerada. Só sei que não era ela. A expressão não era a dela. O sorriso não era o da minha mãe. Eu a soltei, recuei, e não me lembro se gritei. Acho que desmaiei por um instante. A próxima coisa de que me recordo é estar correndo para o quarto e ver minha mãe deitada na cama, dormindo com meus irmãos, um de cada lado. Minha irmã dormia no chão, tranquila. Ninguém parecia ter ouvido nada. Voltei para o meu cobertor. Não parei de rezar até amanhecer. Não vi mais nada naquela noite. Minha mãe morreu 2 dias depois. Partiu tranquila e em paz. Nunca mais voltei a ver aquela figura. Nunca mais ouvi aquela voz. Durante muito tempo me perguntei se tudo não passou de cansaço, angústia ou medo de perdê-la. Mas há algo que nunca consegui esquecer. A sensação de raiva, de desprezo por aquilo que tentou se passar por ela e que se aproveitou daquilo que mais me machucava. Porque se eu não tivesse parado para pensar, talvez tivesse chegado ao quarto com aquela coisa abraçada a mim. Esta é uma daquelas histórias que guardei comigo por muito tempo. Aconteceu quando eu tinha uns 26 anos, muito antes de conhecer minha esposa e muito antes de termos filhos. Eu era uma pessoa completamente diferente naquela época. Não no sentido ruim, mas no sentido de que eu tinha um tipo de tempo livre e uma tolerância ao risco com os quais, hoje em dia, eu simplesmente não consigo mais me identificar. Eu costumava fazer viagens solo com mochila algumas vezes por ano, geralmente em algum lugar dos Montes Apalaches. Eu dirigia até o início de uma trilha remota, caminhava profundamente pela mata, bem longe de qualquer caminho principal, e passava alguns dias completamente isolado do mundo. Sem sinal de celular. Sem outras pessoas. Nada. Eu amava aquilo. Meus amigos achavam que eu era louco e, honestamente, talvez eu fosse mesmo. Essa viagem específica foi na Floresta Nacional Cherokee e mudou para sempre a forma como eu enxergo esse tipo de aventura. Eu já estava lá havia 2 dias e tudo tinha sido perfeito até então. O clima estava ótimo, a trilha silenciosa e eu não tinha visto absolutamente ninguém desde a primeira manhã. Mas isso mudou rápido. Na tarde do segundo dia, notei nuvens de tempestade escuras se formando no oeste. No começo, não me preocupei muito. Eu já tinha caminhado na chuva várias vezes antes, e nunca tinha sido um grande problema.
mas cerca de 1 hora depois, percebi que não seria apenas uma chuva passageira. O vento começou a soprar com força, e a temperatura caiu tão rapidamente que eu precisei parar e colocar outra camada de roupa. Quando a chuva começou, eu já estava procurando algum lugar para me abrigar. O problema era que eu estava em uma parte muito exposta da trilha. Como eu havia previsto, não era uma chuva leve. Em questão de minutos passou de vento forte para um verdadeiro dilúvio. O vento dobrava árvores menores quase até o chão, e eu conseguia ouvir galhos estalando e caindo acima de mim. Foi nesse momento que comecei a ficar genuinamente preocupado com a minha segurança. Raios estavam caindo perigosamente perto, e eu estava em uma área elevada, carregando uma mochila com estrutura metálica nas costas. Nada ideal. Continuei avançando todo encharcado. Eu examinava a mata dos 2 lados da trilha, procurando qualquer coisa que pudesse servir de abrigo. Foi então que, quase como um milagre, vi uma estrutura entre as árvores à minha esquerda. Era pequena, escura e parcialmente escondida pela floresta, mas era inconfundivelmente algo construído por mãos humanas. Quando me aproximei, percebi que era uma cabana minúscula, de um único andar. Parecia extremamente antiga. Podia muito bem ter sido uma cabana de caça ou o abrigo de algum morador de décadas atrás. Havia apenas uma janela no lado por onde eu me aproximava. Eu não consigo descrever o alívio que senti naquele momento. Eu praticamente corri até lá e empurrei a porta. Dentro estava escuro, mas seco. Não havia muita coisa, apenas uma cadeira, uma mesa pequena e algo que parecia a estrutura de uma cama improvisada encostada na parede do fundo. Havia também uma lareira de pedra no lado direito, entupida com cinzas velhas e detritos. O lugar tinha um cheiro horrível, mas eu não me importava com absolutamente nada além de tirar minhas roupas encharcadas e me deitar. Não havia sofá nem nada do tipo, então eu simplesmente escolhi um lugar no chão e me deitei ali mesmo. Naquele momento eu estava em modo de sobrevivência, não em modo de exploração. Tudo o que importava era que eu estava protegido da tempestade. Só depois de uns 15 minutos lá dentro é que comecei a realmente observar o ambiente. Com a tempestade levando tudo lá fora, não havia muito mais o que fazer além de acender minha lanterna e olhar ao redor. E foi exatamente o que fiz. Havia mais coisas naquela cabana do que eu havia percebido inicialmente. Para começar, havia um saco de dormir enrolado em um canto perto da estrutura da cama. Ele não parecia tão antigo quanto o resto do lugar, o que me confundiu. Também havia algumas latas e galões de água sobre a mesa, o que me fez pensar que alguém havia usado o local como uma espécie de base temporária. Talvez outro mochileiro ou um caçador. Não era incomum encontrar coisas assim em cabanas remotas, mas quanto mais eu olhava, mais coisas começavam a me incomodar. Havia marcas na parede, perto da porta. Bem no comecinho, pensei que fossem apenas danos causados pelo tempo ou pelo clima, mas quando me aproximei para examinar melhor, percebi que eram arranhões. Dezenas deles. Alguns superficiais, outros mais profundos. Não havia um padrão claro. Afastei-me e observei a própria porta. A maçaneta era apenas uma trava simples, o que não era incomum. Mesmo com a tempestade lá fora, abri a porta só para examinar o mecanismo. Foi quando notei algo estranho. Havia um suporte metálico do lado de fora do batente, claramente projetado para colocar um cadeado. Porém, não havia nenhum mecanismo equivalente do lado de dentro. Isso significava que a porta só podia ser trancada pelo lado de fora. As coisas ficaram ainda mais estranhas. Fechei a porta e continuei examinando o interior da cabana. A única coisa que eu ainda não tinha verificado era a janela. Caminhei até ela. O vidro estava intacto, o que me surpreendeu considerando a idade aparente do lugar. Mas então percebi o motivo. Havia parafusos cravados no batente da janela. Um em cada canto, mantendo-a permanentemente fechada.
e esses parafusos também tinham sido colocados pelo lado de fora. Ao redor da moldura, pelo lado de dentro, havia mais arranhões. Arranhões profundos. Parecia que alguém tinha tentado abrir aquela janela com as próprias mãos. De uma só vez, foi nesse momento que tudo fez sentido. Alguém tinha sido mantido preso naquela cabana. Eu deveria ter ido embora naquele instante, e considerei essa possibilidade. Mas uma parte de mim acreditava que tudo aquilo tinha acontecido há muito tempo. Tudo parecia antigo. Até o saco de dormir, que era relativamente mais novo, estava se desfazendo e coberto de poeira. Além disso, a última coisa que eu queria era voltar para aquela tempestade. Então eu fiquei. Não sei quanto tempo passou. Talvez 1 hora, talvez mais. A tempestade não dava sinais de diminuir. Na verdade, parecia estar piorando. A chuva batia no teto com tanta força que era difícil ouvir qualquer outra coisa. Talvez por isso tenha demorado tanto para eu perceber o outro som. Um som de arranhão ou raspagem vindo de fora, de algum ponto ao longo da parede esquerda da cabana. No começo pensei que fosse um galho, mas não me lembrava de haver árvores tão próximas da estrutura. Enquanto pensava nisso, ouvi 2 impactos fortes na varanda. Aquilo não parecia som de tempestade. Dessa vez, eu me levantei. Congelei no lugar, encarando um ponto aleatório na parede, tentando ouvir melhor. Se alguém estivesse se movendo lá fora, seria impossível ouvir com clareza por causa da chuva. Comecei a ficar paranoico, pensando que aqueles sons podiam ser apenas alguns entre muitos outros que eu não tinha conseguido ouvir por causa do barulho. Congelei no lugar, encarando um ponto aleatório na parede, tentando ouvir melhor. Se alguém realmente estivesse lá fora, essa pessoa provavelmente estaria olhando para dentro. Fiquei parado assim por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois de um tempo, comecei a me acalmar, pensando que talvez fosse apenas a tempestade. Ou, na pior das hipóteses, um animal curioso. Eu estava quase pronto para esquecer tudo aquilo quando ouvi algo que me fez perder completamente o controle. Pressão na porta. Foi como se alguém estivesse apoiando todo o peso do corpo contra ela. A madeira rangeu e a trava chacoalhou uma vez. E então a pressão parou. Meu coração disparou imediatamente, e foi nesse momento que algo fez sentido na minha cabeça. Por que alguém ficaria do lado de fora, em uma tempestade como aquela, rodeando a cabana, batendo nas paredes, sem simplesmente entrar? A porta não estava trancada, então nada impedia essa pessoa. Então eu pensei em tudo o que tinha visto ali dentro e percebi algo aterrorizante. Talvez quem estivesse lá fora não quisesse entrar. Talvez quisesse que eu permanecesse lá dentro. Talvez o objetivo fosse me manter preso ali. Não sei se essa conclusão estava certa ou se minha mente estava entrando em colapso, mas decidi ir embora naquele exato momento. Não importava mais a tempestade. Na mesma hora comecei a colocar minhas coisas na mochila o mais rápido possível. Eu tinha uma sensação horrível de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. E eu estava certo. Os momentos seguintes foram um borrão. Eu estava a talvez 30 segundos de sair pela porta quando ouvi o som de vidro se estilhaçando atrás de mim. Virei a tempo de ver algo atravessando a janela. E então tudo explodiu em chamas. O fogo se espalhou tão rápido que meu cérebro não conseguiu processar o que estava acontecendo. Um segundo eu estava em uma sala escura, no segundo seguinte as paredes estavam pegando fogo. O calor me atingiu como uma parede. Corri até a porta e ela estava travada pelo lado de fora. A única coisa que pensei foi em me jogar contra ela com toda a força que tinha. Ela cedeu. Saiu das dobradiças e eu caí junto com ela. Levantei desesperadamente e corri. Eu mal conseguia enxergar um palmo à minha frente. Só corria pela floresta sob a chuva, tentando colocar o máximo de distância possível entre mim e aquela cabana.
mas antes que eu pudesse me afastar o suficiente, senti algo me atingir por trás. Fui derrubado no chão. Havia uma pessoa em cima de mim, e de repente eu estava lutando pela minha vida. Eu arranhei, soquei, chutei e gritei. Porém, aquele cara não saía de cima de mim. Ele também gritava enquanto tentava me estrangular. Ele chegou a apertar os dedos nos meus olhos. Comecei a ficar tonto, mas consegui empurrá-lo para longe por conta do barro. Me levantei e corri novamente. Quem quer que fosse estava gritando como um maníaco. Olhei para trás 2 vezes e não consegui ver aquele cara, mas vi a cabana. Ela estava completamente envolvida em chamas. A imagem daquele inferno em chamas está gravada na minha mente até hoje. Na segunda vez que olhei, o brilho do fogo já era menor, mas ainda visível entre as árvores. Mesmo assim, continuei correndo. Por tudo o que eu sabia, ele ainda podia estar me perseguindo. Não parei até minhas pernas cederem. Encontrei 2 árvores grandes caídas, apoiadas uma na outra, formando um pequeno espaço protegido da chuva. Me arrastei para debaixo delas e simplesmente desabei. Eu não sentia meu corpo. Não sei se era o fogo, a chuva ou o ataque, mas talvez tudo junto. Fiquei ali encolhido, tentando apenas continuar respirando. Não sei quantas horas passei ali, mas o tempo perdeu completamente o sentido. Eventualmente comecei a recuperar a sensibilidade e disse a mim mesmo: ou você se move, ou você morre. Quem quer que fosse ainda podia estar me procurando, então me levantei e comecei a andar pela floresta. Eu não sabia onde estava a trilha, mas isso não importava. Não sei explicar como sobrevivi àquela noite, mas sobrevivi. Acabei encontrando uma trilha aleatória e a segui. Eu estava encharcado, provavelmente sangrando em vários pontos, mas continuei andando. Eventualmente a chuva diminuiu o suficiente para que eu pudesse me orientar. Cheguei até o início de uma trilha e a tempestade já tinha passado. Não me lembro muito do que aconteceu depois disso. Só lembro que a primeira pessoa que encontrei me levou a um hospital. Eu tinha queimaduras de 2º grau no antebraço esquerdo e na parte de trás do pescoço. Os médicos disseram que eu tive sorte de não ter inalado mais fumaça. Nada foi permanente, mas doeu muito por um longo tempo. Quando finalmente me recuperei e voltei para casa, fiz uma promessa a mim mesmo. Eu nunca mais acamparia sozinho. Alguém incendiou aquela cabana de propósito para me matar. É a única explicação que faz sentido. Estava chovendo forte e o telhado era de metal. Bom, não havia como uma estrutura de madeira pegar fogo tão rápido assim, a menos que tivesse sido preparada antes. Eu contei tudo à polícia. Tudo o que consegui lembrar. Mas dava para perceber que eles não fariam muita coisa. E, para ser justo, eu não estava em uma área oficialmente mapeada. Seria inútil insistir. A única coisa que nunca consegui entender foi o momento exato em que tudo aconteceu. Minha esposa provavelmente diria que eu parei de fazer essas viagens porque amadureci e me tornei mais responsável. E ela não está totalmente errada. Mas a verdade é que eu nunca contei a ela sobre isso. E sei que nunca mais voltarei a fazer uma travessia sozinho na mata.